Olá malta, cá estamos para mais um Bem On Tour, 6 meses depois, um ano depois, já não, foi em fevereiro. Foi em fevereiro, foi. Foi em fevereiro. Foi quando o convívio? Exatamente, foi no convívio, foi uma rapidinha de 15 minutinhos. Bem bom. 15 minutos é rapidinho. Muitas vezes é um... Era quase vamos discutir isso, vamos não é discutir isso. tântrico para Vamos muita começar gente. por aí. Vamos começar por aí. Para a idade que estamos a chegar, acho que Então hoje temos aqui um convidado especial, temos um Sérgio, mas não é o Sérgio habitual, temos o nosso amigo Sérgio Bordal. Olá Sérgio, tudo bem? Olá, Nuno. Olá, João. Olá, Filipe. Diz olá ao pessoal. Olá, malta. Temos aqui o senhor Garatão das edições de vídeo, diz olá bacana. sempre fortíssimo. Olá, Baquer. O senhor Bilter. Alô? E o meu nome, apesar de aparecer aí, se não sabem. Se não sabem, já vão saber. O código de desconto picado. Frases da frase. Então hoje vamos falar sobre o se já cheira a título, se já cheira a sardinha. Vamos falar um bocadinho também sobre a prestação europeia, o que é que devia ser melhor, o bom, o mau, as boas memórias, as más memórias e depois mais alguma coisa que nos ocorra. Então vamos começar pelo início e se calhar começa aqui pelo nosso amigo Sérgio, que é o nosso convidado de hoje. O Sérgio já não é propriamente convidado, já fizeste tantos programas connosco no Benfica FM. Sempre que me Benfica convidam, FM, já por acaso, sabem que eu estou não. disponível, Já a não és da ser casa. quando não posso mesmo, não é? E o Benfica venceu, nós estamos a gravar isto no domingo, de manhãzinha, e o Benfica ontem venceu em Portimão por 5-1, um jogo que era decisivo, começou todos são finais, e fica aquela pergunta, se já cheira a título, não é? Achas que já podemos encomendar faixas? Eu já sei a resposta, mas eu estou perguntando. Apesar do olfato ser provavelmente o meu sentido que funciona melhor, para o bem e para o mal, não é? O odorzinho está muito lá no fundo. Pá, porque isto, vocês, enfim, lembram-se também como eu, 9-10, Benfica Rio Ave em casa, bastava só empatar e a 15 minutos do fim é que a gente sela a vitória, pá, com o segundo gol do grande Taquara, Dani. E portanto não, convenhamos que, enfim, estávamos aqui a falar em off antes, precisamos de uma vitória, não é? Temos 2 jogos para conseguir uma vitória, em Alvalade e em casa com o Santa Clara, que está quase a descer divisão. Seria um cataclismo, se por acaso não fôssemos campeões nestas condições. Porém, E cheirou-te a cataclismo depois das 2 derrotas seguidas? cheirou-me muito a cataclismo, cheirou-me bastante a cataclismo porque eu estava a ver a coisa ali a tombar e até te digo uma coisa, eu acho que, enfim, falaremos melhor no final da época, se calhar cortamos esta parte e depois só passamos depois de sermos campeões, que é para não dar mau presságio, mas o gol do Musa aos 93 em Milão, no Inter, que impediu a 4ª derrota consecutiva, eu acho que em termos mentais e da equipa, que ainda por cima depois de estar a perder, o Inter marca o 3 para aí 10 minutos do fim, 12, 13 minutos do fim, não é? E a impedir a 4ª derrota consecutiva, que objetivamente aquele jogo já não servia para nada, porque nós já tínhamos ido de vela, não é? Mas eu acho que em termos mentais pode ter sido ali o cliquezinho para esta parte final da época, onde de facto se nós virmos desde esse jogo, temos vindo em crescendo. O Gil Vicente foi um bocadinho melhor, marcámos só 15 minutos do fim, mas já foi um bocadinho melhor em termos de exibição, podíamos ter marcado mais cedo. O Braga anulámos o Braga completamente e podíamos ter ganho com muito mais tranquilidade do que ganhámos, e ontem em Portimão aquilo foi avassalador outra vez. E portanto, eu acho que aquele golito do Musa que impediu ali a 4ª derrota, acho que pode ter sido fundamental. Sérgio, usando também um pouco como convidado e Que honra, pá! E olhando agora, começando a fazer já uma retrospectiva da época, embora não tenha ainda acabado, tu sentes que, por exemplo, com o JJ falava-se que a nossa equipa começava bem e depois ia quebrando fisicamente. Tu achas que pode ter havido algum tipo de estratégia para que o Benfica tenha acabado por ter algumas ondas, momentos de grande capacidade física e depois abranda, depois volta a subir? Ou seja, será que o que aconteceu com estas derrotas foi só emocional e foi físico? Ou seja, o Benfica parece novamente a estar na melhor fase da época. Consegues fazer uma interpretação disto? É possível fazer? Eu não sigo muito o futebol internacional, devo dizer. Ouvi assim uns zunzuns a dizer que os finais da época do Roger Schmidt não têm sido propriamente brilhantes nos clubes onde ele passou, pessoalmente em termos físicos. Percebes porquê, não é? É usar 14 jogadores durante o ano inteiro. Pronto, isso é outra questão. Aí é outra questão. Aí a gente podemos fazer 4 edições do Beyond Tour só por causa da gestão de substituições, física, etc. Bom, mas se nós repararmos bem, os nossos
as nossas baixas coincidiram mais ou menos sempre com as seleções. Yeah. Portanto, empatámos em Guimarães logo depois da seleção, acho eu. É. Depois aquilo voltou a subir um bocadinho, voltou o Mundial e foi aquela desgraça em Braga e depois foi outra vez para cima. Epá, e esta última paragem, de facto, houve ali uma quebrazita. Epá, eu não sei se é... Eu duvido que seja programado. Eu duvido que seja programado no sentido agora, enfim. Mas, de qualquer maneira, o que o Nuno estava a dizer, o facto de só termos, na prática, temos 14 jogadores. E depois, quando puder, eu gostava de dizer uma coisa sobre os nórdicos, que é para ficar registado em ata. Mas se nós virmos, não é, para trás, ou seja, tirando do Porto para trás, não é? O Rio Ave também não foi brilhante, mas ganhámos. Mas em relação às outras baixas, nenhuma foi tão baixa, nenhuma durou tanto tempo como agora, não é? Como esta que foi Porto, o Rio Ave não foi brilhante, mas foi Porto, o Inter, Chaves, pá. E o Inter Já outra foi vez. por ter sido do Porto? Não? Foi Porto, desculpa. Por ter sido do Porto? Epá, Porque a parte física juntou-se à parte psicológica? nós temos ali um coisa qualquer com eles, pá, na luz, que não estávamos a falar disso Como há é que, bocado. quais é que são os números? Baquero. Ganhamos 4 vezes a eles nesta nova luz, eles ganharam 9 vezes. Pá, é uma vergonha. O mais ridículo é que temos muito melhores resultados no Dragão, Sim, sim. que é o que é, não é? Sim. Isso, historicamente sempre Sim. foi o que foi, do que isto não faz sentido. Ou seja, tu foste lá, não é? Como se a nova luz fosse as antigas Não, para não há nós, o que é comparação absolutamente ridículo. A questão é, lá É está, muito é que eu ridículo. acho que apesar de tudo, para o Dragão, os jogadores vão preparados de uma maneira diferente. Eu acho que os jogadores do Benfica já vão ao Dragão com consciência das dificuldades. Espera aí, guarda esse pensamento, deixa-me só para não fugirmos Portimão, Porto, Portimão, Porto. sim. Portimão, porque é que o benfiquista sofre tanto? Tu, antes do jogo, e eu entendo de onde é que isso vem, os teus tweets eram ai calma, olha o Estoril. E porquê que... E depois a equipa chega lá e dá 5, não é? Mas porquê é que o nosso pensamento está sempre formatado para a desgraça que aí vem? Eu acho que Não se aplica a toda a gente, mas... sim, eu acho que isso até é algo... O adepto... Estás mais tranquilo agora? Não, agora estou bem mais tranquilo. Mais tranquilo. Estou bem mais tranquilo. Eu acho que Vai estar em é... Vinharalhos, neste momento. Repara, nós todos vivemos a experiência. O Benfica é como se fosse uma história a desenrolar, não é? E nós estamos a viver a história do clube. E repara, nós passamos a ser os adeptos que, pré-Kelvin, havia os reservados. Iam ao Marquês por reservado. E percebes? E que estávamos em euforia porque a 3 jornadas do fim bastava-nos ganhar o Estoril em casa e o Moreirense em casa e portanto isto está feito. E levámos um estaladão com o Kelvin, que eu acho que todos aprendemos, para o bem e para o mal. Por um lado é bom, porque hoje em dia está tudo com os pés no chão, ninguém está, aquela cena que eles tentam muito colar ao benfiquista da Mas tu achas que o euforia. Benfica, essa situação do Kelvin aconteceu porque nós estávamos com os pés no chão ou foi um mau jogo que disputou tudo o resto? É assim, eu acho que havia claramente... Ou seja, há uma relação aqui Pois. entre basófia e um mau resultado ou foi futebol? Eu acho, assim, eu acho que, no limite, se calhar, o que se passa na bancada não tem assim tanta influência no relevado. Eu acho que, por exemplo, naquele momento foi muito o facto de ser um pós-jogo com o Fenerbahçe e a equipa fisicamente não conseguiu dar a resposta logo 3 dias depois. É engraçado, até nesse sentido há aqui um paralelismo com esta época, não é? Sim, Todos os exatamente. dois jogos com o Inter. Europeia. Yeah. As Mas tu não competições estás a falar europeias do acabam. Kelvin, estás a falar do Estoril. Estou a falar do Estoril, Pois. que eu acho que, pronto, repara, porque foi à conta desse jogo com o Estoril que nos pusemos a jeito para o que veio a seguir. Agora, eu acho é que o benfiquista Kelvin muito parecido pós-Kelvin... também com o Chaves. Sim, Tá a ver? Pois é, pois é. Clubes pequenos, no fundo, não é? Exatamente. Exatamente. E jogadores que nunca mais se ouve falar, Exatamente. com certeza, para o resto Quem é que da contou o vida. gol dos Chaves? Não sei. Exatamente. E portanto, eu acho que mudámos muito em termos comportamentais. Eu acho que é o que eu digo. Por um lado, bem, porque já não estamos na euforia. Por outro lado, se calhar não é tão positivo, porque é uma nervoseira gigantesca, não é? Em vez de estarmos super confiantes. Repara, nestas últimas jornadas, nestas últimas semanas, e eu contra mim falo, porque eu também andei, confesso, cagadinho com o que ia acontecer, parecia que o Porto, 4 pontos atrás, estava cheio de genique e cheio de confiança, e nós é que estávamos todos pressionados e achar que... Quer dizer, eles é que estavam bem convencidos, nós vamos ser campeões, e nós tínhamos 4 pontos à frente e estamos aqui todos cagados. O Diogo Laranjeira passa o tempo a dizer assim: mas vocês estão tão nervosos, vocês estão 4 pontos à frente. isso, Diogo, é tu não isso. percebes. Porque vocês estão tão nervosos, mano? Não isso. faz sentido. É isso. Agora, Atenção que nós estávamos 4 pontos à frente com o Estoril lá. Sim. Antes de receber o Pois, Estoril, é isso. estávamos mesmo 4 uma, pontos à havia frente. aqui uma nuance, deixa-me passar também a bola ao João. Também, há aqui uma nuance muito engraçada
para este jogo em particular de Portimão, que era se o Benfica não tivesse ganho, se o Benfica não tivesse ganhado este jogo, o Porto, vamos imaginar este cenário que não vai acontecer porque o Benfica já ganhou, portanto podemos falar à vontade, não há aqui madeira para bater. O Porto ganhava e depois na jornada a seguir Joga jogava antes. antes de nós. Portanto, o Benfica podia entrar em Alvalade já em segundo lugar. Yeah. Que surreal. Yeah. Sim. Felizmente não aconteceu nada disso. Eu acho que isso E- podia pesar. E aposto a jeito para mais uma que organizada. É isso, e Essencialmente. aí a pressão, acho que sim, acho que a pressão ia ser gigantesca. Sim, carga gigantesca. Né? Eu acho que há uma parte, é uma das discussões mais antigas que eu tenho com o mundo e com a minha cabeça, se é qual é realmente o peso do estádio das pessoas a apoiar a equipa ou não, ou aumentar a pressão. Eu lembro-me de falar com um jogador profissional, não conta não, mas um gajo que joga na Primeira Liga, e perguntei uma vez isto: olha lá, tu como jogadores, vocês, que diferença é que o público faz na realidade? Ele diz: pá, quando estamos bem, quando estamos confiantes, zero. Podem assobiar, perfeitamente estamos focados. Quando começam a surgir as dúvidas, ouvimos tudo. Ele diz: pá, nós ouvimos quase o gajo está no terreno a dizer uma coisinha qualquer. E é por isso que eu acho que, por exemplo, quando o Benfica, por exemplo, agora este jogo com o Braga foi importante, do histórico que eu tenho neste novo estádio, foi dos melhores ambientes, claramente. Eu vou pô-lo ao nível dos Fenerbahçes, do Porto, aquele da Taça. Pá, Do André Gomes. sim, tivemos lá, pá, tivemos mesmo bem, fizemos a nossa parte. Agora, a equipa também jogou muito, se calhar foi mútuo, houve ali tivemos enamorados uns pelos outros e não falhámos como falhámos noutros jogos. Voltando só um pouco à questão do Porto. Eu acho que a equipa falha na luz, porque nós adeptos também falhamos quase sempre na luz. Vamos quase sempre, exceto o jogo dos Eusébios, em que estivemos lá em comunhão e empurramos a maior parte das vezes, não falo por mim, temos medo de jogar com o Porto, porque onde antes eram 8, este ano passaram a ser 9 derrotas. Pai, começando a sentir aquilo. E não sei como é que se quebra o ciclo. Pois. Mas eu acho que, repara, começa o jogo e está um ambiente incrível no estádio. O Mas problema temos é que primeiro aos 10 assim- minutos, pá. Pois, o problema é que assim que basta o Porto fazer 3 passos seguidos... As dúvidas entram logo. Yeah. Porque será que temos eu entrado acho num que- ciclo negativo, se em vez daquela derrota tivesse sido um empate? Será que temos perdido com o Inter? Eu acho que não é assim tão complexo como isso. Eu acho que a coisa é mais simples. Eu acho que o Benfica tem melhores resultados. Eu fiquei extremamente desiludido, já agora, uma parte. Extremamente, mesmo desiludido ao ponto de ponderar tudo. Porque eu senti aquilo até como uma humilhação pessoal até para mim. O que pode parecer um bocado absurdo, mas eu aqui falo. Estou aqui um bocado Sim, ninguém nos está a partilhar filmar, está convosco. tranquilo. Não, eu estou a partilhar um bocadinho aquilo que é a minha experiência, que não pode ser necessariamente a dos outros. Portanto, pode haver pessoas que acham ridículo, mas foi isto que eu senti. Eu senti uma humilhação pessoal também por causa daquilo que nós fizemos. Do esforço que nós fizemos, fomos lá pintar a faixa, para tentar criar um ambiente positivo, para tentar que as pessoas entrassem todas no estádio com um ambiente positivo, que a equipa soubesse que estávamos todos Fosse com amor e eles. não ódio. E o resultado, muito Foi uma ganhadora. o resultado para mim pode acontecer. Num clássico é sempre 50-50, eu acho que sim. E sempre foi e acho que sempre será. Mas a maneira como nós perdemos é que me Sim, deixa-me sim. completamente arrasado. sim. E aquele meu walk of shame no fim do jogo, de ir ao viaduto e cortar a faixa com o rabinho em cima das pernas, aquilo pesou em mim durante muito tempo. Eu sei, A maneira como perdemos isso é deixa-me de profundamente humilhado. E eu acho que falta ao Benfica, mas falta desde há muitos anos. E houve alturas onde nós tivemos um bocadinho isso, nas melhores épocas do JJ, eventualmente, que é o Killer Instinct. Que é, eu antes do Porto na Luz, pá, eu pensei, estamos 10 pontos à frente. É pá, matar já. E não é só isso, é quantas vezes é que nós ganhámos os 2 jogos ao Porto na mesma época. Que me lembro assim de cabeça nos últimos anos, foi com o Koeman, não é? Do Nuno Gomes e do Lona Robert, Colás. e com o Laje. Ponto final parado. E com o. Não, com o Laje, porque foi o Rui Ganhámos Vitória ainda na 1-0 primeira e volta 2-0. ganhou com o Seferovic, Sim, não é? sim. Ainda com o Só- Rui Pá, Vitória. foi as únicas Rui vezes Vitória. eu tenho 47 anos que me lembro, vá, mas É. futebol tenho 40, nunca me lembro disso. Epá, portanto, a gente tem que fechar isto já, até para depois fazermos a gestão para a Era- Liga dos Campeões. Pois. Lá está. Claro. Mas Sérgio, já agora, se me permites, eu acho que o problema aqui não é, já é também, pois o psicológico, a meio do jogo, eu senti claramente que depois de o jogo estava perdido, que a equipa perdeu o norte completamente. Sim, imediatamente. Pá, Nuno, eu senti Basta isso o pá, aí gol, aos sim. 20 minutos, O Benfica meia hora. deixou A de ser seguir a Benfica. 1-0 para nós deixámos de jogar. Tiveste ali 3-4 lances em que não conseguiste sair porque eles faziam pressão, ganhava a bola depressa e a equipa desmontou-se toda. Foi claro. E depois, não vamos estar aqui meia hora outra vez a esmiuçar o que já esmiuçámos nos rescaldos,
não havia um plano B para ultrapassar esse problema que o adversário nos estava a impor, não é? Eles faziam pressão muito bem feita, ganhavam a bola rapidamente e nós não tínhamos um plano B, ok, agora se isto acontecer, faz aquilo. O jogo nesse sentido foi mal preparado. Mas o jogo da primeira volta foi muito bem preparado. E o Benfica, não parece que seja por acaso que o Benfica tem melhores resultados, estupidamente, e que uma lógica sem sentido, no terreno do adversário, com aquele ambiente que nós sabemos. Porque a nossa estratégia lá já é diferente à partida. Fica lá, baixa as linhas, não necessariamente a jogar defensivo, mas a expor mais o contra-ataque. Tem um Rafa. E tira ao Porto aquilo que o Porto gosta de jogar na luz, que é o espaço, os quilómetros todos que eles têm para correr. Jogaram outra vez bolas longas, com o guarda-redes sabe meter muito bem as bolas e de repente tiveram sempre bolas rapidíssimas do guarda-redes para a frente e davam 3 para 3. Isto aconteceu na primeira parte, 4, 5 vezes. E isso no Dragão não acontece, porque a equipa do Benfica está mais recuada. Portanto, se calhar a seguir ao 1-0, e eu sei que o Baquer se calhar vai dizer isto, eu vou dizer isto, ele não vai achar piada porque acha que o Benfica tem que ir sempre para a frente e não sei o quê. Mas estrategicamente, a melhor maneira de os ferir era, depois do 1-0, não é jogar a defesa, mas é recuar as linhas. Não lhes dá espaço Ou aproximar as linhas. e obrigavas os gajos a ter a bola pausadamente, já não era correrias para a frente e para trás, éramos nós que E este Porto não sabe ter a bola. Pois não. Porque perdeu, porque os melhores jogadores criativos têm E a portanto, perder. sim, o psicológico é importante, mas a estratégia também conta muito e nós não temos abordado bem os jogos em casa. Mas lá está, eu acho que tu és demasiado, digamos, tu pensas demasiado os jogos com o Porto nessa cena da estratégia e da expectativa, e eu acho que o problema que também falta ao Benfica é, desde logo o início dos clássicos, o Benfica é impor-se. O Benfica ir para cima, por exemplo, tal como fez agora com o Braga. Ou seja, eu fiz muitas vezes até que tem para que dar ser o assim sinal que se entra ao a ganhar. Porto, vai ter que haver um jogo com o Porto, começa o jogo na Luz, e o Porto sentir, opá, espera, isto desta vez está diferente. O problema, Percebes? O problema é que o problema Porto começa eu acho que eles entraram com essa mentalidade. O problema é que não conseguiram e depois de não conseguirem, Pois é isso, percebes? Sim, mas, Mas nós o Porto este ganha ano, confiança, nós porque o este Porto ano- sente, isto é mais do mesmo, todos sempre está a anos. jogar em casa. E nós este ano tivesse isto, onde é que eu senti? Epá, espera aí que isto é diferente. Nós fomos a Turim, Yeah. levámos um golo aos 5 minutos, 10, já não lembro. foi. Epá, e tu amassaste a Juventus. Sim, Epá, sim. durante o jogo, quase depois não tive na Estás a última ver, momento mais um tal. jogo fora. Aquilo foi feito E de é fora, forma. Não foi tudo para a frente, Pois foi. não, Foi. pois não. Ok, vamos jogar. Mas tu aí jogaste, fizeste um jogo mesmo muito E aqui impositivo. foi, Mas aqui foi ao contrário, aqui Mas foste tu- para a frente. desculpa, mas tu tens 3 ou 4 lances, não capacidade conseguiste. futbolística, tu tens Marcas o gol capacidade com uma futbolística vaca, para não é? encostar o Porto lá. Sim, sim, sim. E esta Também equipa equipa com mostrou isso este criativos, ano. com capacidade de explosão. Agora pegar, já a tentar fazer uma análise do que foi a temporada. Deixa-me só, eu acho que o Benfica é a melhor equipa em Portugal, portanto eu acho que sim, que o Benfica tinha capacidade para fazer isso, só que acho que estrategicamente não o sabemos fazer. Pá, aquele tweet que eu essa é a faço parte ainda mais frustrante. é melhor estar em primeiro do que em segundo, esse está desde a segunda jornada. A primeira já éramos primeiros, mas diferença Sim, de golos. Nós estamos. É óbvio que somos a melhor equipa deste ano. Achas? Óbvio. Não há padres. Claríssimo. Não, não há estás forma. Melhor ataque, a melhor brincar. defesa. Assim, Poucas vezes, estás a brincar. poucas vezes. Tanto que Mais eles pontos. ainda não arranjaram uma alcunha para este campeonato. Não dá. É o dos túneis, é o, Esquece. a culpa é do Benfica. A minha dúvida é que. Eles calmam, Provavelmente já eles bloqueaste não ou vão. silenciaste todas as contas dos gajos. Mas olha, mas fomos a melhor aqui, equipa no Kelvin, fomos a melhor equipa desse ano também, naquela Também. época do Kelvin, atenção. A questão que coloca Até aqui aquela para cima da última geleira é. Estavas a falar que não havia. O Benfica parece não ter plano B. E quando foi Chaves, quando foi Inter, o que se começou aqui a discutir, aqui e também noutros podcasts, era o Benfica não tem plano B. E que realmente já tinham percebido como é que nós funcionávamos e não conseguimos ter outra forma a não ser os médias da mesma forma. Ou seja, a equipa jogava sempre igual. E precisávamos de um plano B. Neste momento estamos a ganhar e estamos outra vez a jogar bem. Não mudou nada. É a capacidade física e de resposta que permite resultados e mais do que um plano B precisas de ter uma intensidade. Eu também acho que sim. Repara, há aqui uma coisa que quando falamos sobre esta época que não nos podemos esquecer. Esta foi uma época anormalmente gigante. Tipo, era Parece uma nunca mais época. acaba, parece Fizemos 2 pré-eliminatórias, portanto começámos a época muito cedo. Houve um Mundial pelo meio. E depois tivemos um treinador que de facto andou a época toda sempre a jogar com os mesmos. Portanto, se calhar é normal esta quebra final. E depois eu acho que obviamente há uma coisa que o Roger Schmidt vai ter que debater com os adjuntos, é tentar perceber porque é que houve estas quebras pós-seleção, para a próxima época a ver se isto não acontece, ou se isto é mais diluído, porque eu acho que houve quebras naturais. Eu acho que não é por acaso, e tu estavas a dizer e com razão, que depois daquele golo que faz o 3-3 com o Inter, a equipa joga um bocadinho melhor com o Estoril, e depois joga um bocadinho melhor com o Gil Vicente, e depois joga um bocadinho melhor com o Braga, e ontem foi o Hamas que foi.
também, eu acho que também tem muito a ver com o facto de voltaram a só jogar uma vez por semana. E, portanto, os Lá índices está. físicos Lá está. estão outra vez no topo. Não é só os índices físicos, é o tempo de preparação para o É adversário. isso, Totalmente, é pode isso. ser Estás fechado uma semana é a mesma Quando coisa. jogas 3 Claro, em 3 claro. dias, vês uns vídeos e fazes uns Claro, treinos e não há mais nada. Não há Claro. possibilidade. Ou então preparas muito bem um jogo, mas já não preparas o próximo. Exatamente. É isso, é isso. Exatamente. E atenção, o contrafactual não pode existir, mas eu, epá, aliás, isto é uma grande audiência, eu faço aqui uma pergunta que já fiz N vezes, eu nunca percebi porque é que os quartos de final e as meias finais da Champions, há duas equipas que jogam quarta e terça e outros terça e quarta, portanto, há umas têm 8 dias de intervalo e a outra tem 6 dias de intervalo. Não é? É que Nunca numa percebi isso. fase avançada da época, Faz É bem. Mas que a há Liga da diferença. Europa é quinta, portanto já Mas sabes que acaba de 6. ser, acaba de Realmente ser fez igual para os líder dois. com pontos. Não, mas é igual para os dois, para as duas equipas. Para as duas Agora, equipas estão a imagina. jogar. E não há uma for à final. vantagem competitiva para nenhum dos Pois dois. não, Mas há não, uma mas eliminatória que tem mais tempo que a internamente, outra. imagina, Portimão, Internamente faz diferença, e sim. tinhas 3 dias antes o Yeah. Milão e agora tinhas 3 dias depois o Milão. Tinhas equipa para isso, tinhas mentalidade para isso, sem poder fazer a gestão que fizeste. Duvido. se não Lá tivesse está, ocorrido se- a lesão do Guedes, se calhar, ou seja, se tivesse sido mais um ou outro. Se não tivesse para- perdido com o Porto, Tens- 10 pontos, com é isso. certeza que Está- sem sem porque aí bar. dava- e dava para rodar o plantel. Mas agora não. Oh, mas é importante Não, não esquecer uma coisa tinhas que que jogar é, se tudo em recuarmos ao tudo. início da época e do ritmo que nós víamos, eu acho que nós somos sempre favoritos, mas tínhamos noção que partíamos se calhar mais de trás noutros anos, ou seja, foi preciso fazer uma limpeza monumental no plantel. E se calhar só há 14 ou 13 jogadores para o Roger, porque continua a haver muita coisa que ainda é preciso limpar. E pá, nós reforçámos muito bem a equipa, mesmo assim. Sim, sim, Mandámos sim. fora muitos jogadores que não tinham qualidade para o Benfica. Sim, E sem vamos ter que dúvida. voltar a fazer este ano. Sem Se calhar dúvida. jogadores que foram já contratados, como os nórdicos, que ainda estão a ganhar ritmo, não sei bem onde, porque não tenho jogado assim tanto, mas Pois, e teve o azar, pois já perde o Enzo, depois perde o Draxler, depois perde o Gonçalo Guedes. O que havia Mas de o Draxler banco não perdeu, não é? voltou a deixar de haver. O Draxler Sim, nunca mas- foi- mas- A gente Mas- mas estava nunca sempre à quis. espera dele, não é? Mas Mas, é que mas isto mal ou exige bem grande. ele entrava. Mas não é? nunca quis. Jogando, exatamente. Mal- Estava bem, sempre à já- espera já- daquilo poder arrebentar. Mas olha, eu pego na coisa dos nórdicos para. Pá, eu ainda posso. Enfim, eu tive em tempos, disse uma botada que ainda hoje me gozam, mas que na altura era verdade, que era o Di Maria, quando chegou ao Benfica, tinha o remate mais ridículo da história do futebol. Se vocês se lembram, o miúdo não acertava na bola, aquilo era terrível. E hoje é o jogador que é. Até ao Florentino. Portanto, ainda hoje. Provavelmente ao Exato, Florentino. até ao Florentino. Ainda hoje me tiram essa cara, pá, mas convém recuar e ver os resumozinhos. A gente pode mostrar os resumozinhos de 0809, que é para ver os remates do Di Maria na altura. Porém, os nórdicos, como é que é? 9-1, 6 outro, não é? Portanto, não vos fará nada, 15 milhões. Não. Não é 9-6? 9-14. Não, Houve um que foi custou 14? Quanto é que eles Sim. custaram? Não custou, não. O punhudo custou 14 milhões. Não, mas foi metade do passo, de 60% ou o que é. Eu tenho- Olha, o que eu acho que foi 9 mais 14. Foi mas, 23. mas se for metade, mais tarde ou mais cedo vais buscar. Aí, no, Opa, aí nos whatever. comentários o pessoal- Diz 10 milhões, whatever. 10 milhões. Epá, eu não posso conceber que o Benfica gaste 10 milhões, que seja, que é mais, em dois jogadores, epá, que não deem para 15 minutos quando a gente A ganhar precisa 3-0 ou 4-0, não é? Não. E mesmo a não ganhar. Eles não jogaram ponto. Epá, e já estão cá há 6 meses. Das duas uma, não têm qualidade e, portanto, não vale aquele dinheiro. Epá, ou então não percebo o que é que se passa. Porque, de facto, quando eles entraram, eu não vi nada. Vi Eu nunca tinha o visto Sheldrup isso. falhar um gol de baliza aberta com o Marítimo, mas também não vi mais. Mas pode ser difícil entrar nesta equipa. Por acaso o João Neves vai negar isso, mas é difícil se calhar entrares com 3-0 ritmo e 4-0. competitivo numa equipa Sim, mas oleada. primeiro era a desculpa Bruges, do- não sei o que, do- contra 0 ou Caesar, não é? 4-0. É, eles estavam parados há 2 meses e tudo bem, porque a Mas lógica isso no está para norte da janeiro e Europa é fevereiro, a diferente. partir de março. Estamos por em favor, maio e não favor. servem nem para uns minutinhos. Eu acho Faça aqui estranho. uma Eu acho coisa. estranho porque foi um investimento alto, não foi um jogador que Lá foste está. buscar ao Brasil por 1 ou 2 milhões. E Eu acho que ele era nem tem- para ele nem tem reforçar o banco, jogado- assim, não reforçaram o banco este ano. Sim. E eu acho que ele nem tem jogado em Inglaterra, não é? Acho que ele nem tem jogado porque hoje no treinador. Agora, imaginem, O Tankstead e não tem, Henrique Araújo. Não tem. Pá, mas Voltou a jogar agora um jogo ao fim de não sei quanto tempo. tá bem, mas a gente pega no Florentino e desmente isso, não é? Retafe e Mónaco Sim, não sim. tocou nela e hoje é o jogador que é, não é? Mas Henrique Araújo, Tankstead, qual é que seria mais útil na... Epá, eu tenho poucas dúvidas em relação a isso, por outro não é? lado, isto no futebol é sempre tudo muito ingrato. Tu não tens, não existe ninguém ou nada que te garanta que tu gastas 100 milhões no jogador e Claro. que o jogador vai render logo no imediato. Vida é azar. Olha o Enzo. Vida é azar. Olha o No Enzo. Real Madrid. Mas o Enzo não tem culpa. E o Azar. Aquele Chelsea. O Anel que acho que até hoje deve ter sido o recordista Mais transferências. de valores de total das transferências. Que paradas. Portanto, não há nada que te garanta que tu gastas X dinheiro Claro. e que tens ali um bom jogador. Claro, tu já sabes que os melhores jogadores custam mais dinheiro.
Eu no miúdo do Sheldrop, eu já não me lembro bem do nome deles, vê lá, fala-se tão pouco deles que eu já não me lembro bem do nome deles. Do Sheldrop eu dou de barato, porque o miúdo é júnior, ele tem 18 aninhos, é júnior ainda. E ele é muito franzino. Eu a vê-lo jogar na equipa B, vi-se mesmo que era um peixe fora d'água. Portanto, esse eu dou o benefício da dúvida, um miúdo tímido, com algum talento. Mudança de país pode ser estranho, ritmo mudança competitivo. radical. Epá, eu entendo o tempo que lhe estão a dar, que é um projeto futuro. Pá, o outro tem 23 a 24 anos. Eu tenho 73 a 24 anos. Claro. Pô, a gente ganhou o quê? 5 a 1 ao Guimarães. Custou quase 10 Pá, milhões não de podia euros. entrar, é 10 milhões, já não lembro se eles estiveram no banco. Mas se calhar não vai marcar em Alvalade e estamos aqui. Pá, espero que sim, espero que sim, pá. Tudo o título. E depois fazemos outro altura e dizer, pá, isto sempre acreditei nele, pá. Mas isso leva-nos para outra questão, é que jogadores é que nós tivemos um reforço interno a meio do ano e agora tivemos um reforço no último terço, nem sequer no último terço, é na última perninha do campeonato. E Tivemos em boa Chiquinho a meio do altura ano, apareceu. ninguém estava à espera, e agora temos João Neves, não é? E em boa altura. Que mais jogadores, que mais joias é que estavam lá escondidas e que não puderam mostrar? Estamos a especular, porque por falta de aposta, vocês lembram-se de algum? Pá, não sei, mas se acreditamos na qualidade do treinador, da equipa técnica, eles saberão bem quem é que Não. anda a fazer um bom trabalho na B. Mas, portanto, essa também pode ser a questão que é, a B parece neste momento ser um viveiro, não está numa boa fase, não há a mesma qualidade, ou seja, não sei se no próximo ano conseguimos ir buscar um novo João Neves à B. Não sei, estou a ver lá conhecem ninguém, melhor, portanto, também júniores. Há o italiano, não é? Que Sub-23, não sei outras- se o Nedor, não é? É muito mole, Fica, não mas fica. é muito não sei o mole. quê. Eu acho que sim. Pois, calhar vamos ter que ir buscar coisas que estão fora. Eu acho que é daqueles jogadores que faz 1 ou 2 jogos bons e depois tem um mês terrível e depois volta para cima e depois volta para baixo. Sim, isso não dá para o Benfica. Acho que Para a não tem equipa principal consistência. não dá. Não tem consistência. Pá, eu não sei, não conheço. Mas- Isto porque o ideal, isto para dizer que é, tal como no último título, o ideal é realmente teres um viveiro ali que é a equipa B para, de vez em quando, se os teus 20 e tal não estão a dar, consegues um que está com um ritmo competitivo na B, ok, vais saltar, vais fazer a diferença. Vai ter sido assim com os Félix da vida, com... Sim, mesmo este ano. Não, tens o caso do... Ele largou-lhe a bola, quer brincar com ele. Tens o... Ah, tem-lhe a o bola. António... Ai! Tens o António Silva, não é? Que jogou para aí 2 ou 3 jogos na B, nem sequer passou pela B, o Cirurgias António plásticas. Silva, não é? E o próprio João Neves não Qual é a tua Ele opinião? não fez grandes pingardas, não é? Estás feito. Olha, estamos Já bem. não contamos com o dinheiro. Bem, vamos, e os espectadores, vamos fazer aqui uma pausa. Esta é a magia. É o primeiro podcast que atira bolas a cá. E vamos ser francos, é muito mais importante seres feliz com o cão do que tudo o que a gente está a falar. Mas... Agora preciso seguir na câmara. É Sarete. Opa, muito bom. Apesar da muito câmara bom. ser minha, Sarete. Mas Olha, ele quis não... para a estrada, epá, o homem. O cão, mas eu não vejo jogos da B, pá, portanto não consigo seguir bem da... Havia o Martinete que se falou Musa, muito não. bem, mas... Eu fiz... Musa, ninguém percebeu. O Musa? Não percebemos. O Musa não podia ter tido mais minutinhos. Claro que podia. Ah, Claro que podia. nesta parte final, decididamente, sim. E ele está muito melhor do que era. Eu enfim, fico registado em ata, eu continuo a achar que ele é um sebo. Mas, nesta parte final da época, tem sido muito mais É útil. porque é bom jogador, porque claramente temos ali um... Um condensado, não é? Um condensado, exatamente. Lá já o Di Maria era o que era, não é? Eu acho que claramente o Schmidt foi muito conservador este ano Foi. em termos de substituições. Era aqueles que ele confiava Foi, e yeah. pouco. É, tipo, foi Isto mesmo a fez lembrar um cena. bocadinho o foi a Trapattoni. cena- Só que o yeah, Trapattoni foi manta exatamente. curta, foi só campeonato Claro. manada. Este Exato. campeonato, Liga dos Pois, Campeões. por isso é que. É pá, mas tu se calhar- comparar o platel do Trapattoni com este, não Aí tem nada a ver. entendi Trapattoni- isso. exato. Aí Não entendi. tem nada a Claro que ver. sim. Agora é assim, também eu quero, eu acho que não é a altura de já de começar a fazer o balanço da época, porque temos, Faltam dois digamos, jogos. que faltam 2 jogos, que são jogos que decidem tudo, não é? Mas é preciso dizer, por mais que a gente diga, o Roger Schmidt falhou nas substituições, ou continuamos a ter o complexo com o Porto, aqui o panorama grande é, pá, que época maravilhosa. Que gosto de Boas ver. memórias, não é? Epá, é uma época que Em 2028, quando vierem a fazer vamos ver o vídeo dos... repara, É uma época maravilhosa? É para- exatamente, quando eu rever esta temporada com os vídeos como tu fazes, isto dá-me um gozo tremendo. Isto é uma época de muito bom futebol. Sonhámos com o final da Champions. Sonhámos com o final. Lá, eu pela sou o gajo primeira mais vez. pessimista à face da Terra. Se o Benfica tiver a ganhar 3-0 a 5 minutos do fim, eu acho que temos algumas hipóteses de ganhar o jogo. Que eu, quão pessimista sou. Pá, olhei para aquele sorteio e pensei, se não for este ano, nós nunca mais vamos ter uma oportunidade tão boa de chegar à Liga dos Então, Campeões olha, final. o que é que faltou? Que é que Epá, Viram a todos gente- fundo. Não, pois, a gente não tem perdido com o Porto na Luz e se calhar aquilo... Sabes o que é que faltou? Eu digo-te o que é que faltou. Se o argentino não tivesse feito o que fez em janeiro, a gente aí, Yeah. se calhar, podia ter tido uma hipótese. Yeah.
Eu também acho. Mas não tinhas Com descoberto Enzo. Chiquinho, não tinhas descoberto João Continua- Neves. sim, Não mas tinhas sido Eu as acho que não foi pelo lesões. Chiquinho, sim, eu acho que não foi pelo Chiquinho. O Não foi Chiquinho, pelo Chiquinho. nos jogos do Porto e do Inter, o Chiquinho até foi dos poucos que manteve Sim, a mas cabeça fria. o Enzo levava para uma dimensão superior. Eu sei, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que, por exemplo, houve jogadores que mais daqueles que tu esperas mais que se afundaram completamente. O João Mário, o Sim, Rafa, sim, sim. o O Gonçalo Ramos, Sim, pois sim. é. Esses tu não estavas à espera e foram esses que se afundaram. Sim. O Rafa então andava lá para ser lançamento. O Rafa que agora, afinal, felizmente, Claro. está muito melhor. Claro. O Chiquinho foi dos poucos que foi tentando manter a lógica e houve levar, houve uma pôr quebra. a bola no chão. Eu arrisco Não é dizer, bem por aí, o- ou seja, o- não foi pelo Chiquinho que a coisa se deu. Pois sim. Eu acho que o Benfica, da fase de Digo- grupos, o Benfica que joga com o PSG e que joga com os Juventus, possivelmente tinha eliminado o Inter e possivelmente ia agora eliminar o Milão. Por Sim, isso, sim, por também isso é que de facto O aconteceu. Benfica de hoje, se calhar, tinha mais No- hipótese nós, de tudo, não é? sim, nós, exatamente. até se calhar o nós, dois. nós falávamos para o Benfica alguma vez sonhar com uma final da Liga dos Campeões era preciso uma conjugação cósmica como a que o Porto teve em 2004, que é no ano em que tens uma grande equipa, tens um calendário muito facilitado. Vamos ser francos. Tu, por mais equipa que sejas, tu apanhavas se calhar o Manchester City ou o Real Madrid e mesmo com Enzo e mesmo sem quebra física, pá, se calhar há montanhas que são Sim, demasiado altas para escalar. A maneira como o sorteio se conjugou, epá, realmente foi também a primeira vez que eu sonhei de forma realista, digamos assim, com o Benfica a chegar à final. Porque nos outros anos, quando chegaste em 2006 com o Barcelona, pá, sabíamos que dificilmente... Estavas no teu Percebes? limite, estavas O no ano teu passado, máximo, tipo. exatamente, aparece-te um Liverpool à frente, tu tinhas consciência, quer dizer, tu todas as vezes que chegaste aos quartos de final, mal ou bem tu tinhas noção, pá, que mesmo que passasses os quartos que não passarias as meias. E este ano, de facto, pá, é uma pena e é a lástima que fica, mas isso é mérito também da boa época que o Benfica fez e do quão bom futebol o Benfica jogou, que tu sentiste que podias de facto chegar a uma final da Liga dos Campeões. Que é uma coisa que dizias-me o ano passado e eu estava E temos completamente adversários, ou irrealista. seja, o Inter, alguma coisa de bem está a fazer porque nos elimina. Sim, De claro. uma forma, ok, apanhou-nos um pior Benfica, mas elimina de uma forma consciente. E agora com o Milan também faz Sim, um claro. jogo. Ah, Pá, sim, parece-me que é claro, muito. são- Está focada estamos- naquilo. Está focado. Pois, Não isso. quero o campeonato. E é uma equipa com excelentes individualidades, não é? E exato, tem um plantel incrível. Mas eu, simplificando aquilo que tu perguntaste há bocado, João, qual é que foi a diferença do Rio Ave, Porto, para agora, pá, se eu simplificar, há ali uma coisa que eu não percebo, que é nós ganhamos no Marítimo 3-0, um jogo também complicado, graças a um jogador, David Neres, que depois volta ao Ramos, e volta ao Rafa e volta a coisa, e ele vai para o banco. Ele é suplente com o Porto, é suplente com o Inter, é suplente com o Inter lá, e curiosamente, ou talvez não, é quando ele entra em campo, que a equipa melhora, e Barcelos já foi muito bom, que ele já Que é o jogou de início. criativo. Neste plantel é o Sim. criativo E de é o excelência. que rasga, não é? É o que E é um é o que jogador tem. que não tem medo de assumir. E ainda ontem, Todos ainda os ontem. outros passam para o lado e para trás a tentar não estragar, não perder a bola, não dar contra-ataques. O Neres Eles vão pega na bola arriscar. e vai para cima E do ele- adversário. E isso, faz muita diferença. e isso não só mete os adversários em sentido, perdem um bocado de confiança porque pá, quando a bola chega àquele gajo, cuidado, como os próprios colegas também se sentem mais. O Neres faz uma ou duas jogadas boas de perigo, a equipa galvaniza. E nós não temos muitos jogadores desses. Temos o Neres. Não, ele é o único. Pá, tens o Rafa, mas o Rafa fez uma muito Fintar. boa primeira Não, parte não, da não. época. Mas Depois- o Rafa é mais explosão, apesar de tudo. Temos o Neres. Eu acho que o Neres é o único Fintar, verdadeiramente partir para sobredotado, cima, como eram os Di Marias, aqueles jogadores Ah, que não, resolveram nesse o aspecto jogo, sim, é o sim, único- sim, é o sim. único Ah, que não, tira não, tá um bem. coelho da cartola. Eu estava a É o único. pensar, sim. eu estava a Só pensar o que fosse o gajo que recompensa e as defesas e Não, quebra as linhas e não sei. E Sim, as aquele individual, lance mas as vazio. defesas é o Rafa e é o Guedes. Sim. Mas criatividade que Sim, tem, sim. que te É. desbloqueie, que Yeah. Tu um frame antes não vês jogada de perigo e um frame depois ele desmontou na aquilo cabeça tudo. dele está algo diferente. Sim, sim. Tiras o gajo que tira coelhos da cartola. É isso mesmo, tal e qual, também acho. Nós houve épocas que tivemos 1, 2, 3, 4, tínhamos o Simão, tínhamos alguns jogadores que devia acontecer ali qualquer coisa. Lá está, eu acho- Agora nem por isso, o que não é necessariamente mau, uma equipa equilibrada, mas dos quando está objetivos. entupida, Falta ali alguma ali qualquer coisa. Um dos criatividade. objetivos para esta pré-época eu acho que será tentar arranjar mais um criativo lá para a frente. Sim, sim. Para a já próxima arranjámos temporada. teoricamente o Sheldrup, só que o Sheldrup é muito novo, vamos ver o que é que, como é que ele vai. Depois há outro jogador também interessante a olhar, porque também será um criativo, que é o João Mário. E é importante não esquecer, eu não tenho os números de cor, mas eu não sei se isto não é a época que o João Mário fez mais jogos. E Vai esta, ser. esta quebra também é. Ele é um gajo com uma. Fisicamente mais ou menos frágil, vamos ser honestos, embora não pareça, mas ele fez muitos jogos ao mais alto nível. Todos Qual é eles que foi feita do Gilmar? Todos eles fizeram Nada, muitos sempre a jogos jogar. este ano. Todos Sempre eles por ter fizeram muitos arrebentado. jogos este ano. Epá, mas é assim, regra geral, pronto, estamos aqui a falar das quebras e lamentamos as quebras, especialmente a quebra que acontece agora nesta fase
com o Inter e faz um campeonato que finalmente parecia que íamos viver, por exemplo, falávamos a cena de viver um campeonato com bué pontos de avanço, que parece bué da fácil, e à Benfica isto teve que ser outra vez, ou está a ser outra vez sofrido, mas volto a dizer, é uma época de imenso bom futebol. A equipa Eu deu estou muito completamente gosto, contigo. Deu muito gosto. Estou ver o Benfica completamente jogar a contigo. bola. E honestamente, eu lembro do ano passado, quando estávamos naquela lástima de viver uma segunda volta de campeonato em que nós estávamos a jogar para nada e de ver o clube outra vez em, Não dava em prazer. chamas. Não dava prazer ver o jogo. E não é só isso. Eu lembro de achar, eu nunca aderi à ideia de que estávamos outra vez a viver um Vietnã. Acho que o Vietnã foi uma cena única, mas eu cheguei a temer que não era tão cedo que o Benfica vinha outra vez para o topo. E eu acho que há muito mérito do Rui Costa, há muito mérito do Roger Schmidt e há muito mérito dos jogadores, como voltamos para o topo e não só. Eu acho que voltamos de tal maneira que a época, vamos acreditar, vai correr bem e vamos ser campeões e parece que se vai saber a pouco. Percebes? Para E o é? que a equipa E vai, para o que e vai. podia ter sido, E vai. parece que Nós só há tendo pouco. uma polémica e uma escolha também para nós e lá para casa. Vimos jogos muito brutais, avassaladores. Melhor que a primeira do JJ? Do que a primeira, do que 9-10? Sim, aquele golo compressor, golos. Melhor do que isso? Pá, eu diria ao nível, se queres que diga. Embora penses individualmente, e a equipa do JJ era melhor. Sim. Ravi, Ramírez, Di Maria, Aimar, Cardoso e Saviola. Epá, Ou seja, esquece. fizemos Esquece. isto através de futebol de equipa e não Esquece, individualidades. Esquece. Mas eu estava ao Filipe a dizer há bocado, eu estou de acordo. Pá, pensando retrospectivamente, Eriksen 82, 83, 83, 84. Pá, o JJ, 9-10 e por aí. A segunda época do Lage, na volta do Lage, que aquilo arrebentámos coisa. E este ano vai ter que ser um. Pá, e este ano a gente tinha uma coisa que a meio da época eu senti isso N vezes, que é, pá, dá-me gozo ver uma equipa qualquer, e especialmente o Benfica, só numa ocasião é que deixa de tentar marcar golos. Quando o árbitro apita para acabar o jogo. Pá, não interessa, estás a ganhar 3, 4, aquele jogozinho do 2-0 e vamos cá controlar e coisa e não sei o quê. Pá, este ano é tum. Pá, foi N jogos assim. De facto, chegares ao fim de uma época destas, Sempre a carregar. e com os prémios nós, o prémio supremo, mas só um, epá, sabe muito a pouco. E sem perder nenhum jogo nas outras competições. Nos Sabe 90 muito a minutos, pouco. né? Olha, Taça da Liga não perdemos Sim, um jogo. perdeste um jogo E em com o Braga Inter. perdeste a penaltis. Perdeste um jogo com o Inter, não é? olha, posso Na Liga dos Campeões dizer uma perdes um jogo. E na Liga dos Nós Campeões fizemos também. quê? 14 jogos na Liga dos Campeões ou não sei o quê, não é? Já não sei. Turim, Perdes um jogo. Israel. Pá, é inacreditável. Paris. Os 6-1 em Israel, Milão, os 6-1 e não em perdes um Israel, jogo. que ninguém, o PSG festeja, porque ninguém acredita naquilo e a gente tunga. Incrível. Nem eu Eu acho que é estava. uma das imagens da época é a equipa continuar sempre atrás, sempre. O João Mário já chega, o João Mário já chega, quando marca o já está Só marcamos mais um, né? se for preciso. Eu acho Essa foi uma grande vitória. E é o sinal. Por 6-1. E é uma sinal de mentalidade. Aí é que Seja está. contra quem for. Nunca tínhamos, É espetacular. nunca tínhamos dado um. É espetacular. Nunca Em tínhamos que marcado. década se for? Sim, Nós sim, temos sim. sempre a mania de ir Para a buscar Liga os dos 60 Campeões. para fazer a Temos comparação do feito grande oitavos, Benfica. sempre Seja em que época for, e isto não é um só- grande claro, resultado. eu faço sempre continhas e isto sempre. Epá, aquilo não me passou pela cabeça, de facto. Espera aí, mas depois os outros estão a ganhar e portanto a gente a ganhar por 5 para. Pá, nunca fiz essas contas e alguém lá dentro fez e aquilo na segunda parte foi tumba. Pá, Tanto que impressionante. o João Mário faz o 6-1 e vira-se para o banco e diz: já chega, é preciso É mais. isso foi o que eu estava a dizer há bocado. Portanto, eles exatamente. estavam mesmo na cena de vamos marcar mais e mais e mais. Olha, eu sei que tu é que és o. Não, e é só o mudar de moderador. tema, temos. Ah, tá lembra-me bem. aqui de mais duas coisas que são Pois. interessantes para falar. Deixa- mas deixa fazer desculpa. Não, eu ia lançar só a cena que é, já que estamos a falar do campeonato e da final da época, o que é que dizem da possibilidade de podermos ser campeões em Alvalade? Pronto, essa era uma delas. E eu ia perguntar se é mais importante ser campeão ou se poder ser em Alvalade tem algum peso. Achas que isso tem alguma importância? Começou? Mas espera aí, antes de. O que é que foi que tu vais mais? Eu acho que temos que voltar atrás, desculpa. Tá bem. E eu não quero ser chato. Porquê? Porque depois o tema a seguir é voltar um bocadinho atrás. Qual é que era? Repara nisto. Vejam lá se vocês acharem que não faz sentido falar nisto. Se for o Picado Gate, eu acho que faz sentido. Vila do Conde e Portimão. A equipa chega ao estádio, mar de gente, o autocarro no meio do povo, sem drama, sem problema, ninguém está com o autocarro, ninguém morreu. Estádio da Luz é 300 km à frente, vou dar uma volta ao Olhar Grande e o autocarro chega isolado, sem ninguém à volta. Isto faz sentido? Eu acho que nós temos um problema com a Falamos polícia. disto ou não falamos? Sim, eu acho que o Benfica Clube terá provavelmente um problema com a polícia de Lisboa.
Resta saber se tem, porque há mesmo uma situação delicada, ou se o próprio Benfica diz, pá, se os adeptos não estiverem ali coladinhos, aquelas imagens míticas que nós vivemos na rotunda e tudo mais, se calhar é mesmo o clube que já não quer isso. Porque a única hipótese. Isso faz algum sentido. Pá, tu achas que é? Eu acho. Epá, Porque eu acho que é o clube, eu acho que é o clube e não a polícia. Eu durante muito tempo pensei que era a polícia, mas o Sporting conseguiu ter essa reação com a mesma polícia de Lisboa. Portanto, não é a polícia de Lisboa que é mais exigente com os seus clubes. Não, é que isto é Os bolenses também tiveram isso agora. Eles estão a não ser para fugir de nós. Primeiro era na rotunda, deixou de ser na rotunda. O pessoal, como passavam ao pé das relotes, o pessoal fazia aí. Agora já nem isso faz, Já agora nem. passam por cima e com shotguns em baixo, com uma agressividade extrema. Portanto, eu acho que Mas é um depois, problema. mas depois em Portimão, em Vila do Conde e noutros estádios por esse país fora, vêem-se coisas destas de uma forma absolutamente E natural. a social normal. media adora partilhar as imagens das tochadas, sim, da gente claro, contente, é tudo muito O bonito. Liverpool chega a Anfield, Mar do toda a gente benfiquista. partilha. Exato. Pois é, pá, eu acho que é um misto de. Olha, eu vou voltar um bocadinho atrás, isso é importante, sequer. Claro que é importante. E aliás, eu acho que para os jogadores era uma cena incrível. Meu. E eu não consigo. Eu acho que é de facto. Achas que é por aí que o há Benfica ali é para uma isto deixa os parte- gajos mais nervosos? É melhor não. Eu não Achas que a sei. lógica é essa? Não, para repara, para já eu ainda me estou a lembro. especular. Eu ainda me lembro deles porem meninas com bandeiras na rotunda. Essa foi a ideia original, não é? E os coisas de esferovite. Pois, mais uma vez, assim, eu acho que há uma facção do Benfica que é corporate e tudo isto que seja movimento de massas, espontâneo, popular, faz-lhes confusão. Isto tem que ser tudo muito bem controlado. Sim, sim. Tal como o Marquês deixou de ser uma manifestação espontânea de adeptos, em que o Benfica ia à festa dos adeptos, para ser os adeptos vêm À à festa do Benfica. à festa do Benfica. Portanto, eles controlam tudo até ao último milímetro. E depois acho que há aqui, obviamente, uma questão policial. Eu acho que o Benfica podia fazer força para que, mas eu acho que a verdade é que ainda agora vimos, para Portimão, a capa do jornal de ontem dizia: polícia tem preparado drones, cães, cavalos, armas, quer dizer... Palhaços, quer dizer, é uma... malabaristas. É uma Não há. coisa que parece que... Parece uma guerra. Sim, É. quer dizer, eu acho que Não as Portimonense nem fica. pessoas que não vão aos estádios... Se fosse um Porto devem Benfica, achar mas que mesmo está- contexto, se o Benfica ganha Exatamente, campeão, como aquele que nós percebes? fomos lá e perdemos até. Yeah. Duas Sim, sim. vezes. Aí percebi se o Benfica ganhasse podia haver coisas menos bonitas. Agora, em Portimão, num jogo que ninguém ia ganhar Mas, nada, repara, um título ali. é evidente que há escaramuças e há pessoas que não deviam ir ao futebol e que estragam para todos. Mas Com pessoas que atiram as tochas nós e que não vamos sabem regularmente manter ao a tocha Estádio na da mão. Luz e vamos regularmente a outros estádios. Honestamente, eu não vejo, repara, eu não me lembro da última... Tirando aquela vez que foi com o Dinamo Kiev, os ucranianos que entraram pelas lotes acima. E que tu continuaste a ver descontraído, quando tudo à porrada e estavas tudo. Exato. Na minha cabeça a coisa estava a acontecer a 200 metros e depois reparei que estava a acontecer mesmo aqui ao lado. Quer dizer, eu não vejo assim tanta confusão que exija um tal controle policial. Quer dizer, eu tenho visto imagens absolutamente incríveis de agora em Nápoles e em Roma, de um estádio cheio de bandeiras, uma coisa absolutamente lindíssima. E depois aqui em Portugal é isto, quer dizer, tu nem a porcaria de uma criança pode entrar com uma bandeira, meu. Tu não, Chegámos a eu isto, acho que tu não consegues entrar com mas nada isso é uma no coisa estádio. geral da sociedade, que é esta higienização excessiva, que agora vamos aqui, coisa, mas é tipo ópera, batemos ali palminhas e se batemos com mais Emoções intensidade já não- controladas. E o futebol, de facto, eu vou ao futebol desde que me conheço, é o único sítio onde tu podes extravasar as emoções dentro de certos limites, como é óbvio, mas quer dizer, se eu me puser aqui aos berros a gritar gol, fica toda a gente a dar para mim. Se eu fizer isso no estádio, estão mais de 60 mil a fazer o mesmo que Sim, eu. mas repara, Sérgio, o futebol é também muito uma expressão popular. Ou era. Mas tu Era. cortas isso, matas o futebol. Pois. Tu cortas isso, matas o E futebol. lá fora, cá dentro, seja onde for, tu já não és livre para te exprimir. E quando eu digo exprimir, não é tirar tochas para cima de pessoas, é ter uma manifestação popular. O Benfica ganha um jogo e as pessoas saem à rua de forma espontânea e vão festejar, pondo-se já na cabeça. O autocarro chega e as pessoas vão dizer adeus e vão dizer força. É poderes levar uma bandeira, o teu filho ou a tua filha poder levar uma bandeira para o estádio, ou tu levas uma bandeira para o estádio. É poderes levar um pano a dizer força Benfica. Nada disto tem nada a ver com claques. Não estamos a falar de claques. mas eu não estou a falar de claques. Eu nem sequer estou a falar de claques. Eu nem Isto é sequer uma estou a coisa falar de popular claques. que sempre aconteceu e que tu vês noutros estádios
E depois temos a Sport TV e a Eleven a partilhar aquelas imagens do Olímpico de Roma, Pois é, nas giro, recepções exato. com Tudo bandeiras, pouco, exato. olha para este espetáculo, e depois vês o Benfica na luz, não há uma única Pois cá não é bandeira. possível. Cá não é E possível. se houvesse, tudo proibido. ias ter os Rui Santos da vida a dizerem isto é uma vergonha, os adeptos portugueses fazem o que querem. Portanto, há aqui, como o Sérgio diz muito bem, há aqui uma e fico triste por sentir que isto também vem do clube e eu não entendo porquê. Nós estamos aqui e eles estão ali. E nós queremos que eles façam isto. E se eles vão para além disto, eles têm que apoiar desta maneira. Se vão para além disto, nós temos que meter um travão. Vamos meter um DJ para eles cantarem o que nós queremos. Pois é isso. Não podem meter faixas porque nós Não agora há temos espaço LEDs. para a criatividade. Não podem dizer Não ao se Deus dá. autocarro porque nós não queremos chegar atrasados e É não isso. queremos não sei o quê. Não há qualquer tipo de iniciativa dos adeptos. Não, eles não dão espaço nem tempo para os adeptos terem iniciativa. E depois percebes? acontece, quando nas assembleias, uma das vezes que eu falei, que dizia, eles não percebem que é impossível ter emoções por uma marca. Nós temos emoções pelo clube porque temos uma memória afetiva e uma união. Se perdermos isto, só porque o Benfica é um emblema, se calhar alguns chamam de logotipo, bonito, não vai dar. Nós precisamos desta proximidade. Se o clube for distante, não vai durar uma... Como aquela ideia brilhante de mudar o símbolo, não é? Porque não sei o quê, porque a roda da bicicleta na China não sei o quê. ia ser Pronto. fixe. Mas opá, acho que todos nós, eu pelo menos estive no Marquês desde todas as vezes que fomos campeões. Epá, eu não tenho a menor dúvida, te digo já qual foi o melhor Marquês de todos. 2010. 9-10. 9-10. 4-5 Porquê? também foi brutal. 4-5 foi brutal, mas a equipa não chegou a ir lá. Não. Não chegou. Não, porque a equipa veio do Bessa para o Estádio da Luz e Yeah. depois Foi aquilo fiel. invadiram o Foi campo no- e demorou foi- 5 Mas eu minutos. estive lá. E essa é uma questão. Estiveste lá, mas foi só, não foi equipa. Não calhar foi foi assim. três quartos. Mas, João, deixa-me só terminar. Eu vou-te explicar porque é que o Marquês 9-10 foi melhor. Foi o autocarro antigo. ainda. Eu cheguei ao pé dos jogadores. Eu consegui tocar os jogadores. A questão é essa, Eu não vi havia interviews palco, até lá e de carro. não havia palco. A equipa, tu escusas de concentrar 200 mil pessoas no Marquês, se fizeres um percurso Marquês, Avenida da Liberdade e depois sabes que foi o que fez em 9-10, porque aí metes as pessoas ao longo da avenida toda, até ao Rocio, isso. até lá abaixo, e tu não precisas ter palcozinhos, não sei o quê, coisa aquilo tudo muito... Pá, que fica muito... Eles ali, nós aqui. artificial. Eu Não. nunca mais lá fui. Pois, Então vamos uma da questão. última Ainda vez- antes passaste pela história do Sporting. Eu da última vez que fui, sem exagero, eu demorei 1 hora para conseguir entrar lá para dentro. Mas será que fazia sentido agora Por causa do este controle ano, policial. se calhar, festejarmos noutro sítio? Íamos para o Regedor, por exemplo, ou íamos para Torre algum... do Passo. Criarmos um outro sítio nós. O regedor é muito pequenino. pá. Eu acho que há um regedor é muito pequeno, novo- cabe lá toda a há um gente. novo Marquês a criar-se que é, Não, mas vamos só nós. que é nas imediações do estádio, não é? Que Pois. já aconteceu, não é? Que a equipa sai e está logo ali um mini Marquês das pessoas que não querem ir ao Marquês. Mas Agora, é eu também acho com a ameaça da polícia e com o chato Pois, eu sei, eu no sei, teu eu nariz, sei, quer eu sei. dizer. Fazem um trajeto, não é preciso agora, palco, sim, meu palco. agora é assim, à mesma, E- mais uma vez acreditar que isto vai correr bem, tu à mesma vais ter 200 a 300 mil pessoas ali no Ah, Marquês isso, com certeza. e há muita gente que adora, E há muitas pessoas que ouvem Ir que ao nós estamos a Marquês. dizer isto, que acham malucos, não para. claro. Não, Continua óbvio a que há pessoas adorar, que gostam, adorar o mas Marquês. nós temos a só a nossa opinião, obviamente. Sim, Eu sim. não gosto daquilo, Não, estou na boa que outros gostem. eu acho o Marquês uma cena incrível. Eu acho é que Acho que juntamos plastificou-se Da um sede, bocado da e sede podia original. estar melhor. Não é original, mas da sede. É. do- Pá, e deixa-me só, em relação à parte do DJ, epá, há aqui uma coisa que é, nós somos todos benfiquistas, muito bem, mas nós também gostamos de futebol e percebemos, a mim não me faz sentido, por exemplo, eu sei que é por razões de segurança, mas na Turquia e nesses sítios mais coisas, não há claques visitantes, ou não há adeptos das equipas visitantes no estádio. Pá, a mim não me faz sentido um estádio só de uma cor quando está lá o rival. Os outros rivais. Não me faz sentido Quase porque que o perde o futebol não é sabor isso. do derby. ou O futebol não é isso, o futebol não é isso. E portanto é bom, todos nós já festejámos golos em Alvalade e vocês no Dragão, nunca fui ao Dragão, pá, mas aquilo de facto tem outro sabor, isso. Estás ali a festejar e não sei o quê. Não estás a provocar os adversários, portanto tens direito a festejar. Agora, eu estive em Dortmund, naquele célebre 4-0, que levámos 4-0, que por acaso foi no dia dos meus anos. Mas eu percebi duas intervalo. coisas. Primeiro, isto pode ser o clique para o Tetra, era o Tetra, e foi. E outra coisa, o speaker do Dortmund tirou o som ao intervalo Respeitou. porque nós passámos os 15 minutos do intervalo a cantar pelo Benfica. Epá, isto não é respeito pelo futebol, não é só pelo adversário. Sim, sim. É pelo futebol. Mas a Alemanha ensina muito sobre o respeito ao Pá, futebol. bolas, É. pá, quer dizer, tu tens a claque adversário que está a levar 1-0 na altura, a cantar durante 15 minutos, tiras o som do estádio, não há cá que não abafas, não... Sabes o zero. que é que se faz cá? É como aumentas início o do volume. Benfica. Início do Benfica também não. Pá, não. Não se pode dizer que Aumentas o Benfica volume, não é? Metes a música dos berros.
Laje, Dragão, 2-1 para o Benfica. Nós tivemos o quê? 1h30 Em música houve a furar-nos os tímpanos. Pois é, inacreditável. Mas aquilo não era uma música, era Não, uma coisa em aquilo- loop, era tipo aquilo 15 segundos em loop, é uma merda qualquer. Devia ser um atentado de saúde pública. Mas Pá, aquilo de um- no de um máximo. tipo russo. É inacreditável. máximo. O Benfica também mete o som alto. Mas a gente também não pode, a gente também não e eles pode. já metemos a Não tourada. não temos moral. Aquilo foi tortura. Aquilo é Mas, mano, tortura. depois, É isso tortura. não foi mesmo, porque aquilo É temos literalmente moral. uma Eu olhava hora para lá inteira e estavam lá os na polícias luta. também, então os polícias já estavam com uma dor de cabeça Yeah. porque eram Aquilo as foi colunas, nós tortura estávamos psicológica. lá em cima e as colunas estavam mesmo ao cima pé de de nós, vocês, então não é? a porcaria estava no máximo e foi 1 hora, estamos com 1 hora. Só, inacreditável. só Era sempre o refrão. mesmo bocado de música e aos altos berros. Epá, Sim, sim. e a polícia ali e os comissários a ver aquele. E não há ninguém que diga: olha, digam lá instruções a esses Ou são então leva normais. uma multa ou uma coisa. cortar essa coisa porcaria. pá, isto não é. Porque isto não é Breira tratar, Isto não é gado. tratar Isto não é seres gado. humanos. Isto não é gado. É, tal e qual. Nem que seja por, olha, nós também estamos aqui Yeah. e não temos que levar com isto. Mesmo que não queiram saber dos outros que lá estão, olha, nós também estamos aqui. Exato. E o Benfica também nisto também não se bem, pode dizer sim. que seja fluxo. Mas aí são todos Não é, iguais. Não é? Mesmo com Agora, os seus esta próprios. mentalidade com em os próprios. Portugal, por isso é que tu dizes-me isso de Dortmund, ainda dá vontade de rir, que eu já vi com cada coisa. Tá? Sim, claro, o adepto em Portugal tem muito pouca consideração. É gado. O adepto é gado. Fazendo Aliás, agora a vais passagem ir agora para o a último tema, Alvalade que é, e estamos a vais falar dos ter festejos. no cortejo. Se ganhar ou não Como são em tratados como tal. Alvalade é importante. Tem algum significado especial? Assim, na minha opinião, tem. Eu acho que se formos campeões de Alvalade, este vai ficar conhecido como o campeonato de Alvalade, em que foste campeão em Alvalade. Eu acho que, obviamente... Quantas vezes aconteceu? Por acaso acho que já aconteceu 4 vezes, mas foi tipo... Mas antes do nosso Ganhar tempo o de vida. jogo né? da Eu não me confirmação. lembro. Sim, é tipo anos 60, 70. Não me Ganhar lembro. o jogo Acho da que sim, confirmação lá? acho que sim. Não me Por lembro. acaso já aconteceu. Em casa sei que já aconteceu. Eu, Ganhámos eu, 1-0, o eu, que é que eu foi? acho que li um artigo qualquer que já aconteceu, mas pronto, tipo anos 60, 70, Uhum. não no nosso tempo de vida. É assim, da mesma maneira que já tivemos 2 vezes a oportunidade de sermos campeões no Dragão e tinha sido inacreditável. 2? Sim, Sim, sim. 2010, Duas. 2013. Duas. E, por exemplo, em 2010 foste campeão à mesma e não digamos, continuamos a dizer que foi um campeonato absolutamente incrível e fomos campeões, mas obviamente era um marco E na já com história. mais um, não sei quanto. Yeah. Da mesma maneira que se perdes com o Sporting e ganhas na última jornada ao Santa Clara, és campeão e é uma festa gigantesca, mas obviamente se conseguires ser campeão em Alvalade é uma coisa histórica e é uma coisa que fica marcada na vida e voltas a, por mais que lhes doa, voltas a fazer o 38, voltas a ter o dobro dos campeonatos dele na casa deles. Opá, aqui para o que é a rivalidade em Lisboa, Eu por- para o que significa para a cidade e para o que significa para o país, epá, por acaso era uma coisa Quer incrível. ganhar o próximo jogo, ser Mas campeão. acima de tudo ser campeão, independentemente Por de ser o onde for. próximo jogo e darmos a estocada. De resto, a rivalidade é mais do lado deles. Para nós, para mim é um bocado indiferente isso. É perfeitamente indiferente. Assumir uma época inteira, um jogo é um parece um bocado E, acho que isso é que lhes dói mais, nós temos. Eu quero é ganhar o próximo. É lá, pronto, para casa é-me indiferente. Mas não é, não me venhas dizer que é Houve, isso. claro que sim. Eu acho que. Eu não estou a dizer que era... Mas não tem rival. Portanto, a cena é essa. Houve. Neste nosso Portugal. Eu quero ganhar Eu também, o próximo jogo. Eu também quero ganhar. Olha, mas- até em Lisboa, por acaso. Olha Então, que fixe. deixa-me pôr as coisas de outra forma. Tu queres ganhar mais este jogo por Esse- ser em Alvalade do que se fosse em Barcelos? Não, acima de tudo eu quero... Sabendo que se ganhares, acima de tudo eu sim. quero o Benfica campeão, óbvio, seja onde for. E tem que ser no próximo. Aliás, pode ser Óbvio. já hoje. Por mim, o Benfica pode ser campeão já hoje. Não, por acaso. Pronto. Um dia chato amanhã no trabalho. por acaso. Isso aí, ó Casa Pia. Epá, é tipo a cena do outro que tem a consulta às 5. Tenho a consulta às Hoje não dá jeito de ser campeão. Eu tenho uma pá. apresentação no Ó, Pitch Porto, amanhã de manhã. Casa de hoje não dá Convém jeito de ser não ir campeão. bêbado Não, para lá. para mim é já hoje, eu quero acima de tudo é ser campeão. Agora, é a cereja no topo do bolo. Percebes? E é um campeonato que ficaria marcado por isso, por ter sido campeão em Alvalade. Agora, acima de tudo, eu quero é ser campeão. Mas quando Posso dizer duas quando coisas escreves a sobre história, isso? não vais escrever por ser campeão em Alvalade, mas sim a vitória no Dragão. Não, eu acho que. Braga. Mas este Há fica vários jogos conhecido que como gra- o campeonato do título em Alvalade. Aí, não Ai, Eu acho que sim. O campeonato do, desculpa. Do título em Alvalade. Mas se vais fosse só olhar- um zero quando ou se faz- fosse um quando jogão. faz, imagina, tu ok. vais olhar para Depende se é um trás. jogão e realmente Eu acho, base mesmo do que seja jogão. eu um acho que jogo. seria, passando a bola ao Sérgio, eu acho que seria um pormenor muito bonito numa época de em si extraordinária. Extraordinária não foi extraordinário, mas uma época também bonita. Uma boa época. Extraordinária seria se ganhássemos mais títulos, não é? É cereja no topo do bolo. Estou de acordo, mas duas coisas. E mais uma vez a questão do futebol. E, pá, eu detesto, quer dizer, não sei se já. Acho que nunca nos aconteceu. Que eu me lembro, alguma vez fomos campeões no sofá. Acho que nunca. Também gostava de não ser. No nosso tempo. Pá, eu detesto esta coisa. O Leicester, nunca mais me esqueço, foi campeão, uma única vez na vida, foi no sofá.
Epá, É porque o eu acho que anticlimax do a caraças. partir do Yeah. momento, epá, tu tens de estar no estádio. Tem que ser jogos à mesma hora. Sim, Epá, sim. não me venham com histórias. Campeão não se faz, é um contrassenso depois que Mas reúne-se antigamente tudo, havia os combina-se num últimas hotel. as três jornadas. Três jornadas. Mas como é óbvio, Mas agora a Sport TV não quer isso. Epá, tem que, epá, Mas eles têm mas canais é uma suficientes. estupidez. Tem canais suficientes e, quer dizer, ser campeão no sofá é completamente o contrassenso. E nós podemos ser campeões no sofá, não hoje, duvido, pá, mas por absurdo, no próximo Se à sábado com o mesma hora que nós Famalicão estamos a jogar em Porto. Portimão, o Porto tivesse jogar com o Casa Pia, começasse a saber os resultados, isso não ia mexer com eles. Influencia, como é óbvio. Pai, tu tens de ter a E equipa. era aquele cenário ridículo, estávamos a falar, que o Benfica podia entrar Alvalade em segundo lugar já. Yeah. Pá, Não não faz pode sentido ser, nenhum. não faz Não faz sentido nenhum sentido. os jogos decisivos não serem, pelo menos do título, não serem à mesma hora, por uma questão muito simples, que é defender o futebol. Pá, porque todos nós adeptos preferimos estar, a equipa tem que estar juntamente com os seus adeptos, ou com alguns deles se for o jogo fora, quando ganham um título, não é cada um em sua casa. acontecem os 60-0 de uma ação Pois é isso. contra não sei quem. Exatamente. Um Ah, time tens de marcar pode quantos? decidir por golos, depois Esse há- ponto, sobre Essa ser, história. sobre ser campeão em Alvalade, a diferença para Barcelos ou para outro sítio qualquer é que se fosse Barcelos, Chaves, Portimão, pá, nós sentimos a obrigação de ganhar. Epá, eu vou a Alvalade e não sinto a obrigação de... Quer dizer, não há obrigação de ganhar, não é? Se não ganharmos em Alvalade, ai, que desgraça, é como se não ganhássemos em Portimão e Barcelos. É a diferença. Em relação ao João, eu percebo que nunca encontrou rival neste nosso Portugal, porém, pá, imaginem um campeonato onde só tivesse o Benfica e, por absurdo, não tivesse o Porto e o Sporting. Pá, falta aqui um Estaria bocadinho outro. de sal e pimenta. Estaria Mas outra falta um equipa. bocadinho, Nem o falta... futebol era tão popular como Falta é. opinião, Estas falta rivalidades não, é que mas trazem. imagina que por qualquer motivo, um ano qualquer, epá, e falta a Estava cena o da Porto, estava o rivalidade. Portimonense, ia dar ao mesmo, mais ou menos, não é? Não estava... Epá, não, eu não tenho, pá, eu... Mas não achas que este campeonato ficaria marcado por isso? É selas o Entraria campeonato. para a Quando, história- quando é que tu foste campeão? Em Alvalade. É para a Pá. história como o campeonato. Portanto, estás a de dizer que preferes que o Famalicão não ganhe ao estás a- Porto? tu no estás a sábado? dizer Não, eu isso- já disse que eu prefiro que o Porto Tu perca estás a dizer hoje e isso o porque Benfica já estás campeão. confiante que o Ruben se vai juntar à festa, Ah, sim. abraça-se à malta. No fim do jogo, dá-lhe aquele tico. Depois eu tenho que disfarçar. E era só um bocadinho. Aparecerem planos ele nos balneários, tipo, Champanhe. Tipo, acho que houve uma vez um árbitro que a bola entrou e viu-se que o árbitro fez assim. para nós? Epá, e era ali tipo uma câmara, repara o ombro e ia fazer assim, toma. Mas olha, eu acho que o Filipe está comigo naquilo que eu vou dizer, que é, eu já disse isto várias vezes, a bem das leis e da boa vizinhança, da promoção da boa vizinhança, eu assinava todos os anos, perdia 7-1 em Alvalade e ganhávamos o campeonato e a taça. Eles ficavam contentes, continuavam a celebrar sim, todos os eu anos também e nós, eu pelo menos ficava contente e celebrava todos os anos. Tinha que ser todos os anos. Opa, todos os anos. Ganhávamos a dobradinha. Mas deixava de fazer diferença, porque era uma eu- cena protocolar, não é? Ganhávamos a ok. dobradinha. Eu assinava- e nós Eles sempre a fazer aquelas ganhávamos 7-1. jantaradas Tá sempre feito. contentes. É nisso é que eu acho que somos diferentes deles. Eu acho que o Sporting tinha muita dificuldade em aceitar isso. Tanto que o Ruben Amorim ontem na conferência de imprensa teve que estar a O Sporting falar. não tinha dificuldade em aceitar isso? O Sporting tinha dificuldade em aceitar ser campeão e levar 7-1 do Benfica. ao ao contrário. Tinha pois. muito mais dificuldade em aceitar. Eu acho que eles aceitavam essa de cruz de dar todos os anos 7 ao Benfica, mas nunca ganhar nada. Pois é isso. Acho que essa eles Por isso assinavam por de isso é que o cruz. Ruben Amorim ontem teve que falar sobre isso. Porque é um clube que está endrominado nessa cena de Pronto, ou seja, tu mas podemos fazer da assim, rivalidade era um com o jogo que o Benfica. Benfica jogava sempre com os júniores. Só pedia, olha, vão-se foder. Só para levar sempre 7-1, ao menos que é mesmo daquela cena do número da humilhação. Olha, Aí não brinca. vais humilhar os rapazes, não é? Quer dizer, portanto. Tá bem, mas a equipa principal levar sempre 7, não é? Epá, jogas com a equipa, com os a suplentes, jogas com os Jogas com dos o Paulinho 14 na aos baliza. 23, dos 14 aos 23 com os Jogas com o Schmidt Paulinho na utiliza, jogas baliza. com Paulinho isso. na baliza. E pronto. Não, mas eu acho que tem um sabor, se formos campeões de Alvalade, aquilo vai ter um saborzinho especial. tem. Mas eu acho que o que interessa mesmo, É ser campeão. e ser Alvalade é uma coincidência, que o que interessa mesmo é ganhar. É ganhar, é ganhar. Claro, É isso, eu estava a dizer. O acho. Benfica ia jogar como é para ganhar, óbvio. fosse onde fosse. Ser Alvalade é uma coincidência. E interessa portanto, ser não é campeão. para ganhar porque é um Sporting, é para Não, ganhar é para porque é ganhar o próximo jogo. Não é que o Benfica joga sempre E, para ganhar. e temos que matar quando tem que ser, não se pode adiar mais E depois a é festa. para fechar o campeonato. Portanto, é sempre para ganhar. Agora, claro, estou a pensar no que estou a dizer. Eu acho que não vão ficar mais. Se o Benfica, imaginamos este cenário, o Benfica vence o jogo acaba. Eu acho que não vou ficar mais satisfeito por se ganharmos em Alvalade. Também não. se Ai, não, ganhássemos não, outro não, sítio não. qualquer. Isso é também não. A Não, sensação não. é a mesma. Não. De confirmação de ser campeão, neste cenário, eu acho que é a mesma coisa. A mim, na minha cabeça, está, sou campeão, não está, sou ganhar o Sporting. Epá, eu não sei se Podemos consigo escolher. ser mais Escolhia feliz. com um jogão muito bem jogado, bem de bola, Aí eu não acho. zero a Aí eu não- apontar. aí eu não concordo com vocês. Eu Eu quero ser ser campeão é incrível, mas ser campeão em Alvalade Já era deu um lagarto, vamos já bocadinho, tirá-lo era do um Rio. bocadinho ainda mais não, incrível. Mas vem com o benfiquista. Vem com o Benfica atrás.
Mas, epá, não, eu não. Aí só se fosse tac a tac com eles. Estás tac a tac com eles e vais sim, lá sim. e ganhar. Aí tinha um sabor especial. Sim, Agora, sim, neste sim. caso. Pá, Desculpa lá, o árbitro apitar e é que termina o jogo em Alvalade do Benfica campeão. Essas palavras. tem um tiquezinho a mais, mas não. Repara, eu não estou a dizer que é tipo, porque eu vou ficar, tipo, se o Benfica não empata o jogo ou perde o jogo, eu vou ficar acima de tudo chateado porque adiámos a festa do título ou voltamos para a nervoseira para a última jornada. Acima de tudo é isso que me vai magoar. Não é o facto de não termos sido campeões lá. Agora, a ideia de ser campeão lá, é boa pelo título. É agradável, digamos que é agradável. Estou de acordo. Bom, o meu relógio está desorientado. Entrar já campeão com o cabelinho pintado, aquela cena a Porto, que o Porto faz e não sei o Mas quê. isso não iria acontecer. Eu também Ser acho que o campeão Benfica- no sofá? Acho que o Benfica nunca faz isso. Isso era Acho o eu. melhor caminho para levar uma tareia. Não, isso não. Não, tu nunca farias isso em Eu Alvalade. também acho que não, acho que não. Até porque acho que é uma falta de respeito para todos os clubes. Claro. Muito Ruben sincero. Amorim Fazes na última anda há jornada. 2 semanas a falar deste jogo, mesmo antes do jogo com o Marítimo, se calhar por isso é que a coisa não nos ia correr bem. E ontem já foi se vão fazer guarda de honra ou não. Yeah. Eles disseram que não e eu digo, também ninguém Mas pediu. vocês- Mas qual guarda de honra? Também ninguém Já percebi fomos campeões e ninguém me Mas avisou. vocês por acaso gostam da Também guarda de ninguém- O honra? Benfica pode entrar em Alvalade já campeão se o Porto perder hoje. Não, ou nesse se perder contexto. o outro. Estamos jogando. Escolher o outro. Nesse contexto, é nesse contexto. Mas vocês como é que Pode, olham para já a guarda está de honra? decidido. Eu não. Não, eu dispenso, eu não queria guarda O de quê? honra. Guarda de honra do ninguém- rival? Epá, não. Dispensa. Porque eu não gostava que o Benfica fizesse isso na luz. E não fizemos, e ele disse, e não fizemos ao Sporting, e não temos nada a fazer. Não temos nada a fazer. Isso. Aliás, não tens nada a fazer, é quem quer faz, quem não quer não faz, não é protocolar, não é formal. Sim, mas é o não rival, o Vlad. Tu aquele. Pá, eu acho que tens de ter respeito pelo rival. Agora, guarda de honra. Epá. Não quero, nem fazemos, que se lixe. Não. Vocês lembram-se do. uma Olha, há uma hipocrisia coisa do boa. caraças. Andamos o ano todo aqui a espetar Epá, a não. faca no Benfica e depois vamos fazer a guarda. Mas há uma coisa boa. E o inverso também aceito. Há uma coisa boa e todos tu. os anos e depois não, agora toma lá uma guarda de Epá, honra. não. vai. Há uma coisa boa e tu lembras destas Muito menos imagens, que é o cumprimento do Manuel Fernandes ao Humberto Coelho antes daquele Benfica Isso foi Sporting, espetacular. depois lá com o Vítor Correia, que já faleceu. Pá, isso eu acho bonito e tal, e não sei o quê, mas são os capitães, no momento de coisa e não sei o quê, isso acho Mas que isso acredito que haja sempre, honestamente. Sim, sim, Os também acho jogadores que sim. dão-se todos uns com os outros. Portanto, acredito perfeitamente que dêem os parabéns e não sei o quê. Mas eles ali sabiam que estavam a ser Quer filmados, dizer, o não é? AD eu Portanto, acho que não vai dar os parabéns, mas pronto. Não, para, é uma coisa bonita. Mas obviamente, a maneira eu sou um bocado fanático, a maneira como eu vejo o futebol, eu não gosto muito dessas coisas bonitas. Eu aceito, estou a falar sério, para mim a cena rival é rival. Tipo, não há. Agora vamos pôr a rivalidade de lado. És protetor na cabeça. Nunca ponho. Ok. E se calhar nunca Estás a ficar vermelho. É a Benfica. É pintar o cabelo. Está a pintar o cabelo. Eu dispenso Temos o essas coisas. John Rambo aqui atrás. pá, eu acho, Dispenso essas coisas. eu acho que a gente também tem que perceber o contexto. O contexto português, para um lado, para o bem e para o mal, epá, não é o contexto inglês ou o contexto alemão, onde eles inventam ou fazem isso mais, pá, sendo o rival. Pá, se fosse Vamos o. mostrar o que está a acontecer aqui. Se Continua. fosse um outro clube qualquer campeão, é sim, esquecer. Mas eu acho que não faz muito parte disso. Não faz parte da. Eu também gosto disto. Somos latinos, somos um. Epá, acho que não. Somos Acho uns que brutamontes. não estou a ver os cá. gajos em Itália A fazer malta toda isso. que nos não é? veio, Não a há malta cá que nos agora veio não. ver a gravar o episódio, olha que bonito. São as milhares. Embora todos de verde, não sei. Pois é. Era por causa da EDP, é uma É coisa a corrida qualquer da EDP, mulher, assim. ou lá o que acho eu, não é? Não Não sei. sei se não é. Mais que as mães. Fogo, um episódio incrível com cães que apanham bolas, que estão disponíveis para fazer operações cirúrgicas, corrida, rambos. Ora, ainda bem que vim ver aqui, temos que 1 hora de programa. Está bem na hora Vês? de acabar. Queres acabar? Quer acabar? Posso acabar. Vai, avança. Não tínhamos as perspectivas de futuro? Pois é. Do quê? Não era a próxima época, era só o futuro até a final deste campeonato, não era? Estou baralhado agora. Vamos Sim, ter eu tempo acho. para Não, falar a sobre- próxima época. Falamos depois. faremos- Não, isso não. Então, Não, mas a cena dos 14 jogadores, eu acho que é a volta dessa questão, eu acho que é importante, porque aquilo, para o próximo ano, pá, tem que arranjar ali uma maneira de ter mais do que 14 jogadores, porque senão nós não vamos aguentar a época Mas não há inteira, de ser mais, correndo bem a não há competição de ser europeia mais que como 16, queremos. 17. É para o João, mas já chega, para a competição Não, europeia já chega. no não é? sentido que é óbvio que tu não podes ter 24 não vamos titulares. Voltar, vamos voltar agora. Não podes ter 24 Não, mas não é isso que eu estou a dizer. Vamos respeitar o alinhamento. Vamos. E as pessoas que nos estão a acompanhar Peço há uma desculpa, hora. peço desculpa. Vocês querem acrescentar alguma coisa, um apontamento final que não tenha sido falado e que vocês gostassem de dizer? Uma mensagem qualquer? Boa sorte para quem vai tentar comprar bilhete para o lá. Vai A ser famosa 7 luta. cães a um osso. Exatamente, a famosa luta. Luta dos browsers, 3 browsers abertos ao mesmo Yeah. tempo e tal. Esse é que é o grande problema.
É porque se multiplicares por número de janelas abertas pelo número de pessoas que E estão a depois tentar entrar, não há site que cada um aguente. que entra pode comprar não sei quantos bilhetes também. Agora acho que no último jogo reduziu para 3 ou 5, não foi uma coisa assim, em vez dos 10 habituais. Era uma... Olha, eu queria dizer uma coisa, em Portimão, e voltar, desculpa, agora tenho que voltar para trás, mas é um pormenor e é muito rápido. Em Portimão, vi a bancada cheia de benfiquistas, como é óbvio, vi muita gente nova e muita gente nova claramente que tinha viajado, não era de lá, porque eram grupos sim, grandes. Muita gente nova, a central, no meio, cantava-se e saltava-se, numa ponta estava a malta do Janeiro também bruta, à esquerda estavam outros, houve apoio Muita- pela bancada toda. Muita gente nova atrás da Benfica. E isto para mim é uma novidade. Eu quando eu tinha a idade deles, era facílimo arranjar bilhetes fora. Eu não. Pá, eu isso Cheguei, arranjava um bilhete. iam poucos. E é chato hoje em dia ter estes problemas para arranjar bilhetes, mas também por outro lado é um excelente sinal, quer dizer que todos querem ir apoiar o Benfica, toda a gente quer ir ver o Benfica. sem dúvida. E isto já não é só desta época, isto já acontece há uma ou duas épocas atrás. O Benfica ano passado faz uma época desgraçada e já era difícil arranjar bilhetes. Sim. Portanto há aqui uma onda que eu gosto de ver. A parte má É arranjar que é bilhetes. muito mais chato para Mas arranjar. não é só iam poucos, é como aquilo não tinha lugares marcados, entrava sempre mais um e a gente sabe isso não tinha Pois. estádio da luz, eles iam vendendo bilhetes. Se calhar esta onda pode também contagiar o que ainda resta de campeonatos das modalidades, por exemplo, encher. E nada a apontar, mas acho que pode ser mais no que falta nas modalidades. Também é fixe porque o Benfica não é só futebol, não é? Não és tu que dizes que era para acabar com as modalidades? Não, Bom, já chega? Querem dizer alguma coisa? Polémicas. Queres pegar no questão de pecado gay? Gravamos Mas depois sim, outro. podemos falar sobre isso. É factual que ainda continuamos a não ganhar um único título Bom, desde o então é para Picado dizer Grande. adeus. Sérgio, dizia adeus ao pessoal. Até à próxima. Epá, posso fazer uma coisa completamente off-topic? Pá, gostava sinceramente, já não temos muito tempo. Temo que a próxima seja a última época, e se for, que nós possamos convidar o Libertad do Paraguai para a Eusébio Cup, que é para fazermos uma ovação merecidíssima ao melhor marcador estrangeiro da história do Benfica, que só não deu nome ao meu segundo filho porque a minha mulher não deixou. Portanto, faço aqui um apelo ao Benfica para convidar o Libertad, se o Cardoso ainda jogar para o ano, Mas pá, em para Oscar fazer um conseguiste, em Eusébio Oscar, Cup. Pá. Oscar se calhar ainda passava. Não, era Oscar. Ah, era Oscar. Era o Ah, Oscar não era que não passou. Cardoso. Não, o Oscar não passou. E ainda por cima, Eu acho que o não Cardoso O não Alex teve, tem não teve agora, essa não é? despedida. Não teve essa despedida. Outra coisa. Despedidas, pá. Há jogadores que têm que ter umas despedidas, tipo o André Almeida, por exemplo. Eu acho que foi muito merecido, sim senhor. Agora, aquela despedida do Luizão que foi incrível, do Feiza, do Sálvio, essa malta ganha uma data de campeonatos. Epá, uma coisinha. Epá, ouçam, Luizão o foi de futebol, estádio vazio, até. Foi de estádio o vazio, mas também foi futebol Covid. tem que ser com os adeptos. Foi nada. Foi estádio não. vazio, foi? Sem Covid. Não Não, foi? ele Não foi nada, Não, não foi não nada, era não foi nada antes do Covid. Covid, pá. Foi com o Nada Rui Covid. Vitória ainda. Foi. Pá, não percebi É aquilo. ridículo. Não percebi. Pá, Era mais um programa sobre isso. O futebol é sobre os adeptos, pá, e tem que se relacionar sempre com os adeptos. Não é uma declaração na televisão para depois passar para toda a gente e depois há interações nas redes sociais. Não, é Jonas, Rui Costa, Jonas, André Almeida, esses géneros de coisas. Há N possibilidades. Concordo. Qualquer. Não, acho que já vai longo. Um abraço a todos, espero que tenham gostado, botem o like e força Benfica. Diz adeus. Vamos ser campeões. Viva o Benfica. Johnny T. Eu não acho que vai ser tão longo, pouco estou habituado. Não, mas é um dos formatos, comentámos há pouco, é um dos formatos que nós mais gostamos de fazer, que mais prazer nos dá a fazer, porque vamos falando sobre uma série de coisas que nos são íntimas, vamos pensando também sobre como vivemos o benfiquismo. Sentimos também esse feedback. Também ali. Sentimos também o feedback das pessoas que também gostam de nos ouvir assim. E é sempre bom estarmos juntos e queremos ver também se preparamos coisas para o que aí vem para o final da temporada, para a próxima temporada. Pedimos recentemente no Twitter ideias para novos programas, porque o Benfica vai-se fazendo também do. Eu não estava preparado para isto ser tão longo e já me dói o braço. Desculpa. Pai, eu dei para mim isto é só o início do programa. Não estás no brinco. Bom, malta, muito obrigado por nos terem acompanhado até ao fim, aqueles que chegaram até aqui. Não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal de YouTube, que finalmente passámos as 10 mil e já vamos Sim, 10 mil e cento e tal. Houve aqui uma onda positiva. Subscritores, sigam-nos nas redes sociais. Sérgio, qual é o teu handle do Twitter? Tu não vais muito ao Twitter? Eu não aquilo vou é muito ao automático, Twitter, não é? não, eu não vou muito ao Twitter, mas acho que é @S_L_B. Acho que é qualquer coisa desse género. O Baquer já sabem qual é, o João Tibério é João Tibério, não tem nada de saber. Biltre. Um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Viva o Benfica!